Vamos falar agora sobre as tensões no Oriente Médio, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, coitadinho do Antony Blinken, está tão abandonado, viajou hoje para o Cairo, no Egito, na tentativa de avançar nas negociações sobre um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Para falar sobre isso, vamos acionar o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, direto de sua biblioteca frondosa em Munique, na Alemanha. Boa noite, Luca. Aí são 19 horas, 22 minutos e 45 segundos. Como é que está essa viagem do nosso Antony Blinken? Ele não foi recebido nem pelo sorveteiro lá na Turquia quando ele foi. Você acha que o Antony Blinken, que já vem aí pendurado no Barack Obama, depois com o Joe Biden, vai conseguir alguma coisa? Vamos lembrar o seguinte, você sabe, né? Eu estive na região de Gaza, em Israel, tem 136 reféns, já acham que tem 20 mortos dentre esses 136, e existe uma praça chamada Praça dos Sequestrados, em que as famílias se reúnem, estão pressionando o governo de Netanyahu. Eu li na edição de 2 de janeiro do jornal Haaretz, que é um jornal israelense, estava em inglês, não estava em hebraico, que o Benjamin Netanyahu faz um jogo de querer dificultar a negociação com o Hamas e colocar a culpa só no Hamas, quando o governo tem que atuar. É obrigação do governo israelense negociar e trazer essas vítimas de volta para suas famílias. Eu ouvi de uma mãe e ouvi também da irmã de uma vítima. A cada minuto que passa é um minuto a mais que ela corre o risco de ser estuprada, violentada, morta, desenvolver uma doença e morrer. Será que o Antony Blinken vai ter algum sucesso aí no Egito com Gamal Abdel al-Sisi? Ou é o Qatar mesmo, que tem a grana, que banca o Hamas, que vai poder decidir pela liberação? Um prazer falar com você, ilustre, iluminado, competente, solerte, Luca Bassani. Muito obrigado, Capês. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Como você bem colocou, essa é a 5ª visita do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken ao Oriente Médio, desde que a guerra entre Israel e Hamas começou em outubro do ano passado. Como você também bem lembrou, Capês, a última visita que ele fez no ano passado, né, na verdade a penúltima visita, a visita número 3, que incluiu a Turquia neste tour, ela terminou com um resultado desastroso, sem nenhum tipo de acordo selado, até mesmo nem foi recebido por Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia, e uma das figuras-chaves para conseguir desvendar todas as possíveis soluções para esse problema que vem se arrastando há tantos anos, que é a questão palestina. Antony Blinken começou o seu tour no Oriente Médio desta vez pela capital Riad, na Arábia Saudita, onde se encontrou com diplomatas. Depois, hoje, seguiu para o Cairo para se encontrar com o presidente Abdel Fattah el-Sisi e depois mais 2 países, tanto o Qatar quanto Israel. O objetivo dos americanos é conseguir costurar um novo acordo de cessar-fogo mais duradouro, entre 6 e 8 semanas, na troca dessa paralisação, para que os cerca de 120, 130 reféns que continuam sob a custódia do grupo terrorista possam ser liberados e também iniciativas para uma paz duradoura possam ser também costuradas. Ele disse que os catares, os egípcios e os israelenses são todos fundamentais neste processo. Os catares porque têm um acesso mais direto com as lideranças do Hamas, os egípcios porque são um país vizinho à faixa de Gaza, e os israelenses, obviamente, porque são diretamente envolvidos como beligerantes nessa guerra. Mas até agora não há nenhum tipo de indício que ele consiga sair bem-sucedido, retornar a Washington com essa garantia de que este cessar-fogo poderá acontecer durante as próximas semanas. Como você bem pontuou, são mais de 120 pessoas que seguem sob a custódia do Hamas, das quais 25, 27 já foram dadas como mortas pelo Hamas, mas isso ainda não foi confirmado pelas autoridades israelenses ou pela IDF, então ainda há a possibilidade de estarem vivos. De qualquer maneira, são muitas pessoas que vivem uma situação extremamente difícil, podem estar sendo violentadas, estupradas, sem acesso à água, e obviamente que isso prolonga a guerra e desgasta a imagem de Israel pela sua destruição da infraestrutura em toda a faixa de Gaza. Então, o objetivo dos americanos é claro, mas não há, como eu disse, indícios que eles serão bem-sucedidos. Se ele conseguisse isso, até mesmo conseguisse terminar a guerra antes das eleições americanas em novembro, seria um grande trunfo para o governo Biden e até um argumento
que o governo Biden teria perante Donald Trump durante os debates, mas por enquanto está difícil e não parece que nenhuma das partes está disposta a negociar algo que seja plausível, que possa realmente acontecer. Até porque, Luca, parece que o Biden disse que encontrou com o François Mitterrand. O Mitterrand morreu em 1996. O Biden está mais para lá do que para cá. Não é como... Eu acho que ele deveria ceder espaço para outro. Desculpe, com todo respeito, senhor Joseph Robinette Biden, o senhor está gagá. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, Luca, dialogar com você um pouco. Eu lá, quando estive na fronteira de Gaza, nós visitamos um kibbutz chamado Faraza. Ali fica a 500 metros da fronteira. Você ouve os barulhos de bomba de lá. Estavam protegidos com policiais armados, com metralhadoras. E eu vi a destruição que foi, casas incendiadas, ali carrinhos de bebê, enfim, uma tragédia. Foi totalmente evacuado aquele kibbutz. E eu pude assistir imagens mantidas em sigilo pelo exército israelense. Eles acham melhor não divulgar, porque já está difícil segurar a reação sem ver as imagens. E realmente, olha, não tem bala perdida de soldado, não vi nenhuma bala perdida de soldado. Eu vi execuções de jovens desesperados, saindo com seus veículos, correndo. Vi um pai ser morto na frente de 2 crianças, uma delas pulou o globo ocular para fora, e o terrorista abria a geladeira e perguntava se tinha refrigerante. Então, realmente, quem se associa ao Hamas sob pretexto de que é um grupo de libertação, não viu essas imagens. Até porque não há como libertar Gaza, que já estava em poder dos palestinos. Então, ação terrorista reprovável em todos os aspectos. E acho também, e disse isso alguns militares em Israel, bombardeio, ataque aéreo, não é a maneira operacionalmente correta de se combater guerrilha. Principalmente quando os terroristas estão escondidos em 500 quilômetros de túnel e em cima está a população civil. Mesmo que esteja sendo usada como escudo, se eu sei que é um policial, que é um cidadão civil, eu não vou bombardear. Então, está numa situação em que, no meu modo de ver, Israel deveria negociar via Qatar a liberação dos reféns, fazer um cessar-fogo, sim, e depois, claro, Israel sempre fez isso, com perícia, com precisão cirúrgica, como ele sempre fez, ir neutralizando os principais nomes do Hamas, que não vão conseguir ficar escondidos a vida inteira em túneis. Então, eu acho que há 2 questões que são extremas e são equivocadas. Alinhar-se ao Hamas, grupo terrorista que não se importa com o que acontece com o povo palestino e praticou verdadeiras atrocidades naquela região, e entender que os bombardeios aéreos que fazem um ataque indiscriminado e acabam matando, tem 23 mil vítimas, é uma estratégia correta. Então, não sei se você gostaria de se posicionar, você está aí, eu queria ouvir a sua opinião. Exatamente, Capês. Acho que a sua posição é extremamente correta. É importante a gente dizer que defender a causa palestina não necessariamente obriga a pessoa a querer se alinhar com terroristas fundamentalistas, pessoas que trazem o terror para a sua própria população. Defender o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, que estão deixando, no caso do Iêmen, eu vi pessoas se colocando ao lado dos Houthis só porque estão contra os americanos. Os Houthis, eles violentam as mulheres do Iêmen há 10 anos, tiraram as mulheres das escolas, das condições de trabalho, além de colocar a população em constante estado de terror com esses ataques que acontecem e deixar toda a população do mundo refém dos seus ataques à marinha mercante, que é essencial para a África, para o Oriente Médio e para a Europa, não só para países ricos, mas tem muitos países pobres e emergentes que dependem dessas mercadorias para sobreviver. Então, eles não são libertadores, são pessoas que espalham o terror. O Hezbollah, da mesma maneira, não são governos estabelecidos, reconhecidos, que têm contato com os países democráticos do mundo. Portanto, é importante a gente defender que os palestinos tenham a sua dignidade, possam reconstruir as suas vidas, tenham um Estado a chamar de seu, ao mesmo tempo que não queremos que o Hamas e outros terroristas estejam no governo desses controles que vão causar constante instabilidade para os países em questão e todo o Oriente Médio. É importante fazer essas 2 diferenciações, mas também fazer de certa forma, um apelo ao governo de Israel para libertar os seus próprios cidadãos, 120, 130 pessoas que continuam sob a custódia de um grupo terrorista, assim como dar alternativas para aqueles países que querem negociar, achar uma solução limpa para esse
para esse confronto, já que nós temos uma situação se estendendo por um longo período de tempo e causando também desgaste na população de Israel, que não aguenta mais falar sobre isso, não aguenta mais viver nesse constante estado de guerra. Seria muito mais próspero para Israel e para todos os países em seu entorno que a paz fosse selada. Obviamente que é necessário que os países árabes embarquem nessa iniciativa, o que muitas vezes é difícil, ao longo da história se provou difícil, mas não é impossível, ao meu ver. Falta, obviamente, o comprometimento, ter esse senso de que, se comprometendo, teremos que perder um pouco daquilo que temos como princípio absoluto, mas talvez seja a melhor solução para chegarmos na paz. E nós temos que tomar muito cuidado. Aqui a Jovem Pan faz, no meu modo de ver, isso imparcialmente, não é porque eu estou aqui participando dessa mesa de debates com esses grandes debatedores, mas a melhor cobertura da guerra é a Jovem Pan, e isso tem muito a ver com a sua atuação, querido Luca Bassani. Obrigado. E se, por um lado, a gente chega em imagens da chamada mainstream media, que é a grande mídia internacional dos colonos ultranacionalistas, radicais israelenses, ocupando nos assentamentos ilegais da Cisjordânia e aterrorizando pastores e agricultores palestinos, isso está acontecendo. Existem também ativistas israelenses que vão até lá prestar apoio ao povo palestino, e com as pessoas que eu conversei em Israel, eu não vi essas imagens que chegam pinçadas pela imprensa, como se todos os israelenses fossem aqueles radicais que estão aí com metralhadoras ameaçando os palestinos. Pelo contrário, a imensa maioria da população de Israel, com os quais eu tive contato, não deseja vingança, mesmo diante das atrocidades do atentado terrorista, e quer a paz. Eu estava aqui, quem nos assiste de Israel é um jovem militar, o Oded, que esteve conosco, nos acompanhando todo o tempo, e o Mochico. Eles largaram o seu serviço para socorrer vítimas do atentado do Hamas. Então, acho que quando existe surgindo esse antissemitismo, que está crescendo no Brasil, crescendo no mundo, esse antissemitismo muitas vezes é provocado por imagens distorcidas e pinçadas de uma realidade. As imagens são verdadeiras? São. Os colonos estão com metralhadoras ameaçando? Sim, mas são um extrato muito minoritário da sociedade israelense. E, por outro lado, eu vi vídeos de palestinos, tentei ir a Gaza, mas não deixaram, dizendo o seguinte: acabem logo com o Hamas, nós queremos trabalhar, queremos sustentar nossas famílias, não podemos trabalhar, largamos nossas casas estão destruídas, nós não queremos terrorismo, a gente quer viver em paz. Parece que hoje a cena é dominada, infelizmente, por grupos radicais que calam uma imensa maioria dos dois lados. Então eu quero aqui dar esse testemunho. O antissemitismo é uma ignorância muito grande, é uma falta de informação e uma injustiça com a maior parte da população de Israel. Além de ser, claro, um crime previsto na nossa lei.